O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós desceu Caríssimos irmãos em Cristo, a solenidade de São José neste ano tem um toque todo especial, devido ao ano consagrado a ele através do Papa Francisco. O Papa Francisco proclamou esse ano de São José devido aos 150 anos da declaração de São José como patrono universal da Igreja. Essa declaração, que foi promulgada em 8 de dezembro de 1870 pelo Beato Papa Pio IX. São José quer nos conceder graças grandiosas neste ano consagrado a ele. O Papa Francisco, na sua carta de abertura deste ano consagrado a São José, chamada Patris Corde, coração de pai, nos fala que esse ano é para reaproximar a figura e a pessoa de São José da nossa vida cristã, pois ele parece que caiu no esquecimento na vida de muitos católicos. Geralmente só nos lembramos dele nessa sua solenidade de hoje e no dia 1º de maio, quando celebramos São José operário, patrono dos trabalhadores. Vou até fazer uma pergunta, não precisam levantar o dedo. Quem quiser levantar, fica à vontade. Quem é
que já tinha o costume, antes deste ano consagrado a São José, de todos os dias rezar a ele. Poucos católicos. Precisamos tomar consciência, caríssimos irmãos, que São José não é um santo a mais no calendário da igreja, no santoral da igreja, como costumamos dizer. São José ocupa um lugar único na história da salvação. Pela vontade divina, ele teve uma participação especial na encarnação do Verbo de Deus, do Filho de Deus, na nossa natureza humana. Ou seja, para a entrada de Jesus na humanidade. É claro, essa participação de São José no mistério da encarnação não quer dizer que ele tenha gerado Jesus no ventre de Maria. Sabemos que não. Mas não podemos deixar de reconhecer uma verdade de fé que só a Igreja Católica reconhece com muito apreço e estima. Desde quando o Pai Celeste decidiu enviar o seu Filho ao mundo nascido em nossa natureza humana, o Pai, logo no seu coração, nos seus desígnios misteriosos, escolheu Maria para ser a mãe do seu Filho unigênito, e escolheu José para ser o esposo castíssimo de Maria e o pai nutrício de Jesus. Desde antes a criação do mundo, quando Deus pensou em enviar o seu Filho a este mundo para salvá-lo, já havia pensado em Maria e em José. E realmente, quando vemos as diversas provações que a Sagrada Família passou, e que Maria em particular passou desde o nascimento do menino, a gente percebe o quanto São José foi importante, hein? O que seria de Maria? O que seria do menino Jesus sem o auxílio, sem o amparo de São José? Refletindo sobre isso, eu até fiquei pensando, quantas famílias se destruíram, se deixaram destruir pelo demônio e pelas provações da vida, porque não tinha um José nessas famílias, não tinha um homem à semelhança de São José. Quando falta um José nas famílias, o mal faz a festa, hein? E é por isso que muitas famílias estão sendo destruídas, porque falta Josés, não só com o nome, mas com as virtudes de São José, para serem verdadeiros guardiões de suas famílias. Vamos voltar nisso ainda, este assunto. Com certeza, Deus escolheu a dedo aquele a quem iria confiar os seus dois maiores tesouros, Maria e o seu filho amado. Deus jamais iria entregar a um homem os seus dois maiores tesouros, se este homem não fosse perfeito no amor para com Deus e nas suas virtudes. Deus não erra quando Ele escolhe. Não podemos esquecer também que foi José que deu ao menino, o Salvador prometido, a descendência de Davi. Quando o anjo visitou em sonho, conforme o evangelho que ouvimos, o anjo disse a São José: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria por sua esposa, porque o filho que dela nascerá é obra do Espírito Santo.
Mas olha como o anjo chama José: José, filho de Davi. Interessante, não é Maria que é chamada de filha de Davi, e sim José, porque ele era da descendência direta de Davi. E as escrituras no Antigo Testamento diziam que o Messias, o Salvador, viria ao mundo, mas a partir da descendência de Davi. Conforme ouvimos na primeira leitura, o segundo livro de Samuel, o próprio Deus fazendo uma promessa a Davi através do profeta: quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza, e assim o teu reinado não terá fim. Este filho de Davi aqui, que Deus promete, com certeza não seria Salomão, e nem os outros filhos que Davi teve, e que foram até filhos sanguinários, porque lutaram pelo trono do pai, através de muitas guerras. Salomão sim, foi um filho fiel a Davi, mas este filho aqui que Deus promete a Davi, já era o Salvador prometido, o Salvador que viria da raiz de Jessé, da descendência de Davi, e é José que dá a Jesus essa descendência davídica, para fazer cumprir o que as escrituras diziam sobre a vinda do Messias. Deus faz tudo perfeito. Com certeza Jesus sabia disso, da importância de São José para a sua vinda neste mundo, e Jesus até mesmo reconhecia José como seu pai e Senhor. Pai e Senhor, né? É assim que os filhos devem honrar a figura dos seus pais. Eu falo pais aqui, os pais mesmo, os homens que receberam a graça da paternidade. Pai e Senhor. Era assim que Jesus reconhecia São José. Os evangelhos falam que Jesus lhe era submisso, lhe era obediente. O Filho do Altíssimo obedecia a José como seu pai e Senhor. Aprendamos a ter também em nossa devoção a São José como nosso pai e Senhor. Não tenhamos medo disso, de reverenciar São José como nosso pai e Senhor. Assim como Maria jamais vai tomar o lugar de Jesus quando nós a amamos, São José também jamais vai tomar o lugar de Deus Pai, mesmo o tendo como nosso Pai e Senhor. Pelo contrário, Deus Pai quer nos conceder muitas graças através de São José, através daquele que Ele escolheu para ser o pai adotivo do seu filho aqui na terra. Santa Teresa d'Ávila, que teve muita devoção sobre a pessoa de São José, ela disse: assim como o menino lhe era submisso aqui na terra, agora, como ressuscitado na glória dos céus, ele continua submisso ao que o seu pai adotivo lhe pede. Olha que maravilha, Santa Teresa d'Ávila dizendo: pede ao pai que o filho atende. Nós não costumamos falar isso em relação a Nossa Senhora? Pede à mãe que o filho atende. Isso serve também para São José. Pede ao pai adotivo de Jesus, que Jesus vai ter a alegria de nos atender. Ele não resiste a um pedido do seu pai adotivo, que foi o seu guardião aqui na terra, que defendeu a Sagrada Família de todo o mal neste mundo, que se sacrificou pelo bem da sua família.
que ajudou Jesus a crescer em sabedoria, em estatura e na graça de Deus. Jesus jamais vai desprezar um pedido do seu pai nutrício. Agora, caríssimos irmãos, tem 3 graças particulares que neste ano São José quer nos conceder de forma particular, a partir da sua própria santidade. 3 graças principais. Primeiro, a graça da pureza, a pureza do corpo. Quando nós olhamos para a imagem tradicional de São José, além do menino, o que é que ele traz nas mãos? O lírio, que representa a pureza dos santos, aqueles que viveram aquela bem-aventurança que Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não teve nenhum santo depois de Nossa Senhora que foi tão puro no seu corpo, que foi tão puro no seu coração como São José. Precisamos pedir a Ele a graça da pureza, e principalmente os nossos jovens, hein? Não esqueçamos que São José viveu de forma perfeita a virtude da castidade. Ele foi um esposo que teve que respeitar o mistério de Deus, que cobria a vida de Nossa Senhora, a vida de sua esposa, Maria Santíssima. São José teve que aprender que Nossa Senhora seria uma esposa diferente para ele, porque ela pertencia exclusivamente a Deus. O filho que nasceu dela não teve participação de São José. O filho que nasceu dela era propriedade de Deus, era ação exclusiva de Deus no seu ventre puríssimo. Deus quis Nossa Senhora Virgem a vida toda, porque Nossa Senhora pertencia totalmente a Deus. Os nossos jovens precisam pedir a São José a ajuda para que vivam a castidade, para que respeitem os seus corpos como templos do Espírito Santo, porque nunca o ser humano desrespeitou tanto o seu corpo como se desrespeita hoje. Peça ajuda a São José, e todos nós, casados ou solteiros, peçamos a ajuda de São José, para que ele nos dê bastante da sua pureza, para que saibamos adorar a Deus em nossos corpos, que os nossos corpos não sejam para o pecado, que os nossos corpos sejam para glorificar a Deus. São José quer dar o lírio dele para nós, o lírio da sua pureza, para que honremos a Deus em nossos corpos, porque desde o dia que fomos batizados, nos tornamos templos do Espírito Santo, e quando desonramos o nosso corpo pelo pecado, nos tornamos santuários de Satanás. Saiba disso, hein? Todas as vezes que desrespeitamos o nosso corpo, de alguma forma, pelo pecado, deixamos de ser templos de Deus, e nos tornamos santuários do demônio. Segundo, São José quer nos dar a graça da sua vida interior, ou seja, a vida de intimidade com Deus. Quem fala menos, reza mais. Quem busca mais o silêncio, como São José buscou, aprende a dar mais espaço para Deus em sua vida. São José é o homem do silêncio, São José é o homem da adoração a Deus, e por isso ele sabia dar espaço para Deus em sua vida, e ele sabia escutar a voz de Deus em todos os momentos da sua vida. Santa Teresa d'Ávila também disse: São José é o mestre da vida espiritual. Quem tem dificuldade de rezar,
quem tem dificuldade de progredir na vida espiritual, quem tem dificuldade de dar mais espaço para Deus no dia a dia, pelo silêncio, pela oração, busque a ajuda de São José. Ele é o mestre da vida interior, ele vai nos ensinar a estarmos mais na presença de Deus, ele vai nos ensinar a escutar melhor a voz de Deus em nosso coração. E enfim, São José quer dar uma graça particular aos homens, e aqui eu falo agora para os homens que um dia irão se casar, se assim Deus confirmar essa vocação, os homens que já são casados, mas os homens também jovens, rapazes, solteiros. São José quer dar uma graça particular aos homens, a graça de serem homens de verdade. E aqui eu não estou entrando no assunto da homossexualidade, não é isso, porque até um homossexual não pode negar que é homem, mesmo trazendo a tendência homossexual dentro de si, que ainda é um mistério diante da ciência. Muitos nascem com essa tendência, é algo ainda misterioso até para a ciência, mas ao contrário do que um chamado lobby gay. O que é o lobby gay? Grupos dentro da sociedade ou das sociedades do mundo inteiro querem promover o homossexualismo, uma verdadeira apologia ao homossexualismo, como se fosse algo normal, e não é, como se fosse algo também querido por Deus, e não é, e como se fosse algo bonito, que trouxesse verdadeira felicidade para o ser humano, e não traz, porque tudo aquilo que vai contra o que Deus criou, não vai fazer o ser humano feliz. Eu não estou falando desse lobby gay aqui, estou falando que São José quer ensinar os homens a serem homens, homens segundo a vontade de Deus, homens dados ao trabalho, homens que sabem ser guardiões de suas casas, de suas famílias, homens temente a Deus, homens que sejam corajosos na defesa de suas famílias, na defesa da fé católica, na defesa da nossa pátria, homens que sejam o braço forte de Deus em suas casas, o amparo, a proteção e a segurança de suas famílias. Hoje o que se vê é uma geração de jovens rapazes fracos, que não são homens de verdade, rapazes que não são dados aos sacrifícios da vida. Qualquer sacrifício entra em depressão, rapazes que não têm coragem de lutar pela sua fé, pela sua igreja, pelos valores cristãos do Evangelho, rapazes que não são dados ao trabalho, que mais tem hoje são vagabundos, tá? No meio das famílias, sim, rapazes preguiçosos. Se o pai pedir para ajudar a pintar uma parede da igreja, não, vai quebrar minha unha, vou ficar com dor de coluna. Que só querem ficar à frente de um computador ou de um celular, rapazes que têm preguiça para abraçar o trabalho, para enfrentar as dificuldades da vida, que não tem um espírito combativo que todo homem tem que ter. São José teve esse espírito combativo. Olha só o quanto ele lutou para proteger a Sagrada Família. Teve que fugir da sua terra natal para viver numa terra estrangeira, no Egito, longe da sua casa, tudo para proteger a Sagrada Família. O quanto São José sofreu para guardar o menino,
para que o menino cumprisse a sua missão. É assim que devem ser os homens dentro de uma família. Tem que ter esse espírito combativo, lutar pelo bem da família, lutar pelo bem da pátria, lutar pelo bem da igreja. Homens movidos por uma coragem masculina, que é próprio do homem. Porque hoje você vê mulheres que até sustentam muitos maridos, sustentam muitas casas, faz tudo o que tem que fazer, porque o homem é um molenga, é uma gelatina. São José, modelo de homem. Homem não no sentido de machismo, não tem nada a ver com isso. Homem no sentido de viver a sua virilidade masculina para o bem da sua família, para o bem da pátria, para o bem da sociedade. Homens dados ao trabalho duro, homens que não têm preguiça de trabalhar, homens dados ao sacrifício diário pelo bem de suas famílias, homens que enfrentam as provações com coragem, que são o braço forte em suas casas. São José é modelo de homem. E o quanto a nossa sociedade, o quanto o nosso mundo de hoje precisa de São José, hein? Precisa do seu exemplo de guardião da família. Aproveitemos esse ano consagrado a São José, para que, imitando as suas virtudes, possamos cada vez mais nos abrir para a vontade de Deus em nossa vida, porque São José também nos ensina que devemos ser verdadeiros adoradores de Deus, adorar a Deus de todo o nosso coração, mesmo nas maiores provações, adorar a Deus, mesmo nas maiores tribulações, adorar a Deus, mesmo quando nos faltar todos os recursos humanos, adorar a Deus, mesmo em meio de nossas maiores dores e perdas, adorar a Deus. São José quer nos ensinar a sermos verdadeiros adoradores de Deus. Que Ele interceda por nós. Ó glorioso São José, valei-nos.